dia, boa tarde e boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa a nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 200 e minguando até 1090 dias, 2 de junho de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu estou sinalizando o vídeo com os números, né, com o número do vídeo. Por exemplo, esse blog diário é de número 200, né, e depois eu coloco underline e coloco minguando o número dos dias que vai minguando até o fim dessa noite milenar. O que eu quero dizer? Sempre quando vocês abrirem, né, o blog do YouTube, o blog do YouTube, vocês verem, underline é especificamente esse tipo de conteúdo, né? O número do blog diário, mais underline, mais os dias que estão minguando. Eu estou dizendo isso por que motivo? Para que vocês possam trazer o algoritmo do YouTube para mim, porque essa fonte é de confiança, né? De uma certa forma, se quando vocês entender tudo isso e estar conhecendo de todas as coisas que estão sendo dito, vocês jamais serão uma vítima social. É um propósito divino, é uma intervenção divina. O anticristo ele está entrando numa intervenção divina porque ele está no fim, em uma noite milenar, ok? Então, sempre quando vier esse tipo de blogs, começando com uma numerologia sobre o blog diário, entenda que esse blog diário será meu especificamente, porque só eu que apresento esses numerologia no princípio, ok, dos blogs diários, para marcar o blog diário e os dias que estão minguando nessa noite milenar. Se vocês confiar, vocês não serão humilhados. Se confiar, vocês jamais serão humilhados, ok? A garantia, né, que a gente temos é a própria confiança que vocês vão depositar sobre o que está sendo dito. O que eu quero dizer? A hora nenhuma eu estou pedindo às pessoas que fazem as coisas no escuro, certo? Eu tenho desses blog diário, eu estou no número 200 do blog diário, eu sempre estou provando. Se vocês abrir todos eles para trás, você vai ouvir o que está sendo dito. Não tem nada no escuro. Todas essas ideologias, ela pode ser compreendido tanto nessa física quântica real, quanto a ideologia de todos que foram passados. Ela vai entrando na prova, ela vai minguando e a formação de Cristo vai aparecendo, ok? E é só vocês abrir e fazer prova. Faz prova e vocês conhecerão tudo o que está sendo dito. Não faça pouco caso, existe 200 blogs diários para trás. Se você chegar até aqui sem conhecer o que eu estou dizendo, volte ao primeiro blog e comece a conhecer todas as coisas que foram ditas. É de extrema importância. Por mais pequena que ela seja, por mais menores das expressões, ou por mais que seja qualquer tipo de coisa boa, alta, pequena, sobre para indicar esse tipo de conteúdo ou da forma expressiva, ela vai alcançar todas. E tudo é útil, é muito importante. Para quê? Para que vocês não sejam mais essa vítima social. Porém, se vocês entenderem que não é dos seus interesses, segue os seus caminhos, tá? A liberdade que vocês têm de ficar é a mesma que vocês têm
de ir embora, tá? Vá embora. Não fique acompanhando esse conteúdo se você não compreender, se você não tiver confiança, se você não tiver interesse, né? É óbvio isso. A gente sempre fazemos a nossa vontade. Infelizmente, as pessoas estão acostumadas, adaptadas de viver de seus sentimentos próprios e de permitir ser manipulado pela sociedade. Isso é óbvio, né? Não é caso de brigar sobre o que é certo e o que é errado. É caso de que você estiver tomando consciência, tudo bem. Se não tiver, o caminho que é o caminho de a mesma consciência que você tem para ficar é a mesma consciência que você tem para ir embora. Vá embora. Vá embora, ok? Simples dessa forma. Intervenção de Cristo. Hoje o blog diário vou falar de intervenção de Cristo. Muito interessante, tá, irmão? Não perca nada sobre isso que vai ser dito e nem daquilo que eu já tenho dito sobre tudo que veio expressivo sobre esse corpo. Vocês procuram entender, tá? Mais uma vez eu quero dizer, essa fonte é uma fonte de confiança. Se vocês confiar nesse blog, vocês jamais será. Se vocês confiar nessa voz, vocês jamais será humilhado. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Blog diário, intervenção de Cristo, né? Primeiro eu quero explicar o gráfico. Para quem está chegando, eu sempre estou mantendo essa estrutura, né? Palavra, vida, corpo. Palavra, vida, corpo e Cristo. Aqui debaixo do Cristo sempre é um relacionamento social, né? Por causa desse corpo aqui que ele indica que é o relacionamento social. Por causa desse corpo, tá? Para fazer uma caminhada até aqui no relacionamento social debaixo do Cristo, é preciso de um corpo físico e emocional. E é por causa desse corpo físico e emocional que se cria o anticristo, né? O Cristo e a intervenção de Cristo é o próprio anticristo, porque ele veio habitado num corpo e chegou aqui, ele voltou e sacrificou esse corpo e formou o anticristo, ok? Cristo não tem nada a ver com corpo físico e emocional. Nesse blog diário eu vou estar explicando mais uma vez sobre Cristo, ok, irmão? E vocês vão compreender que não tem nada a ver com corpo físico e emocional, ok? Então aqui, né, aqui esse espírito, esse corpo e esse outro espírito, esse aqui para a origem do corpo, esse aqui para o relacionamento social e aqui corpo no meio. Esse aqui é para a profecia do anticristo, tá? Se vocês acompanhar os blogs diários, vocês não vão ter dúvida. Aqui, né, referente aos três reis magros, Mateus, Marcos e Lucas. A partir do Lucas, as pessoas vai poder pedir os seus relacionamentos próprios, certo? Com as suas consciências, a partir do momento que ele entender toda a informação, toda a formação de Cristo, a formação de Cristo. Intervenção de Cristo. Deste lado de cá vai especificar, a vermelha sempre vai explicar a origem de Deus, da criação de Deus, e aqui a formação de Cristo, do lado de cá, a formação de Cristo. A origem de Deus, ela é palavra, ela é vida. Isso aqui é uma origem, isso aqui é totalmente espiritual. Quando Emmanuel estava habitando, se as pessoas tivessem compreendido no que ele tivesse dito no seu interior, tivesse passado aquela sua mensagem no interior, sem se escandalizar na imagem dele, você ia entender que toda as suas expressões que estaria ali era referente à palavra da vida, ok? Depois, aqui do outro lado aqui vem Cristo. O Cristo ele divide em relacionamento social. É corpo e glória do corpo comum. Automaticamente o relacionamento social tem tudo a ver com essa palavra da vida, mas só que ela vai refletir depois do corpo. A diferença é essa. Antes do corpo, ela é uma verdade, é uma palavra da vida, né? Uma estrutura. Eu, como eu tenho dito, se estivesse ouvindo o que o Emmanuel estivesse dito e tivesse entendido a mensagem, não tivesse escandalizado nesse corpo, e ficaria tudo ótimo. Depois vem o relacionamento social. Depois do corpo, relacionamento social, ok? Repetindo aqui, glória,
A origem de Deus totalmente espiritual, palavra e vida. Cristo para o relacionamento social, corpo e a consciência de um corpo comum, que é a glória do corpo comum, certo? Aqui embaixo, como eu vou aplicar o anticristo sobre uma ideologia, porque o anticristo ele é aplicado totalmente ideológico, né? E ele muitas das vezes, o anticristo tem a ver com a morte física e emocional do corpo, seja ela comum ou incomum. Geralmente a morte comum são aquela morte física mesmo, emocional, que o corpo físico vai a óbito, certo? E a incomum é quando quando o profeta se ausenta das suas emoções, igual aqui, ó, a palavra da vida, aqui, ó, ele poderia pedir um relacionamento limpo, mas como não tem relacionamento limpo, ele deixa essa palavra da vida oculta e começa a ausentar das suas emoções. Isso é uma morte incomum, quando o profeta desiste de viver a sua vida própria para trazer uma palavra sobre as coisas da formação de Cristo, ok? Sobre a formação de Cristo. Então, aqui embaixo eu coloquei o espírito, ele sempre vai representar um macho. Aqui macho do lado de cá e macho do lado daqui. Mas aqui vamos aqui em cima aqui que eu vou entrar ele numa ideologia, né? Espírito macho aqui, aí no corpo aqui, esse corpo físico e emocional, ele vai representar a fêmea, aí do lado de cá do relacionamento social, ele vai representar a fêmea da mesma forma e ele vai representar macho. Em uma determinada situação, vocês entendam uma coisa. Quando a vida está aqui, do lado de cá, ele vai representar a origem do corpo físico e emocional. Quando ele for para o lado de cá, ele vai representar o ato consciente do corpo comum. Ele vai estar dando a vida para o relacionamento social, sem ideologia, sem nada, sem falsidade. Quando Jesus entrou para dentro do corpo e ele falou que ia, por exemplo, ele ia, tipo assim, quando ele entrou para dentro do corpo, ele deu a vida para o relacionamento social, ele falsificou o corpo. Por quê? Porque a intenção dele, a princípio, era globalizar o mundo. Ele não tinha interesse no relacionamento social. Jesus não tem interesse no relacionamento social de corpo a corpo, de corpo para corpo. Não tem, mesmo porque esse corpo físico e emocional estava coabitado, essa origem de Deus estava aqui do lado de cá, Emmanuel aqui e Jesus aqui, tá? Dessa forma que funciona, dessa forma explica também, Emmanuel do lado de cá e Jesus do lado de cá. Então, quando você estiver fazendo um relacionamento corpo a corpo, sem ideologia, sem nada, você coloca, você fala a palavra da vida, chega aqui, você forma um corpo consciente. O corpo consciente você vai relacionar o relacionamento social. O relacionamento social é espírito, porque ele vai fazer uma ponte entre um corpo e outro. Aí, se esse corpo estiver mentindo, essa imagem, esse reflexo aqui vai ficar falso. Aí, quem vier do relacionamento social vai encontrar apenas uma imagem desse corpo. Mas se ele tiver vida aqui, se ele trazer a vida aqui até no terceiro aqui, até terceiro aqui dessa formação, palavra, vida e corpo, trazer a vida até aqui, esse corpo vai estar consciente, ele vai estar verdadeiro. Mas se ele estiver falsificando aqui por alguma coisa ideológica, né, igual veio Jesus e matou, sacrificou Emmanuel, tirou esse corpo aqui e criou uma imagem aqui para ele. As pessoas começaram a relacionar esse corpo como verdade, falsidade pura. O Jesus do relacionamento social, ele é falso, tá, irmão? Entenda isso. Então, aqui do lado de cá, chegou até aqui com a palavra da origem, palavra da vida, chegou até aqui com a palavra da vida. Então, esse corpo é verdadeiro e ele vai ter ato consciente aqui, vai poder relacionar a sociedade aqui, certo? E é dessa forma que explica. Então, é assim, aí o espírito sempre vai dar referência ao macho. É macho do quando esse macho estiver aqui dessa forma aqui, ó, aparecendo dessa forma, significa que ele é o mandante desse corpo aqui, que ele tem origem. De uma certa forma, quando ele está coabitado aqui, ele vem por lado de cá, criando. Quando ele tem consciência,
ele sai daqui, ó, da esquerda do corpo, ele sai do relacionamento social. Quando ele tem consciência, ele sai do relacionamento social. Ele não sai dessa origem aqui, porque é aqui que as pessoas vão estar, na expressão visual. Muitos chamam de querubins, né? Os querubins sempre estão na expressão visual, eles vão para a expressão visual, eles estão na mídia, eles estão em todos os lugares, porque eles são expressivos. Esses corpos deles são expressivos. Entende? Por isso que está aqui. Do lado de cá é serafim, do lado de cá é querubim. Tudo existe uma ideologia, ok? E assim nós vamos entendendo. Então, se tiver a vida chegar até aqui, esse corpo é original, ele está falando a verdade. Então, e se ele estiver fazendo uma ação social, ele vai sair do relacionamento social e vai voltar para dentro. Em determinada situação, Jesus saiu daqui, ó, do relacionamento social, voltou aqui, matou Emanuel, certo? E matou Emanuel e os dois caiu para fora, ok? A origem aqui sempre preservou a palavra da vida, porque o que Emanuel teve dito, vai ficar registrado, não vai passar nada do que foi dito, tá, irmãos? Toda a autoridade ainda está sobre essa palavra, porque essa palavra, a palavra do Cristo, ela é espiritual, ela pode ser tanto origem do corpo e pode ser tanto relacionamento social. Pode ser, porque esses dois aqui que representam o verdadeiro Cristo é só a palavra da vida. Aí você fala, o que é palavra, o que é verdade de Cristo? Palavra da vida. Cristo verdadeiro é a palavra da vida. Pronto, acabou. Aí você vai dizer, palavra da vida é física, emocional? Não, não é. Porque se ele estiver incumbido dentro de nós, ele vai representar a origem do nosso corpo, a verdade do nosso corpo, certo? Se ele vir do relacionamento social com mal intenção, ele vai criar uma imagem para esse corpo, porque ele vai ficar expressivo aqui. Mas é assim que vai explicando, entende? Aqui se vocês entendem, aqui a palavra vida, corpo e glória representa um homem em pé. É assim que Deus criou o homem. Mas quando ele vai se aplicando em ideologia, eles vão se dividindo para lá e para cá, entende? Porque o relacionamento social, ele é assim, de uma certa forma, pode colocar aqui, ó. Aí pode colocar aqui, ó, macho para a glória de Deus e fêmea para o relacionamento social. Com essas duas estruturas aqui, certo? Fêmea aqui. Porque, de uma certa forma, é assim que funciona. Mas quando ele vier aqui dividir sobre o espírito e o corpo, o espírito dele vai ficar mandando no corpo. Quando ele vier aqui, né, para relacionar, o espírito vai ficar mandando no corpo. O espírito sempre é um macho, ele sempre está mandando. Independente se ele representa a palavra da vida, ou se ele for representar o relacionamento social. Aqui, ó, mais uma ideologia para a gente comparar. Oriental, né, que orienta o corpo sobre a origem do corpo, e ocidental. Aqui ele sofre um acidente, certo? Aqui nesse corpo aqui ele sofre um acidente. Aí fica ocidental. Automaticamente vai dividindo aqui. Dessa forma. Norte e sul, certo? Inglês e português. É assim que vai se dividindo as ideologias. Se você for procurar essas estruturas, você vai encontrar muita informação. Com 5 milênios, né, no final dos 5 milênios, 5 milênios, completou os 5 milênios todo, vai entrar no 6º milênio, por exemplo, numa manhã de uma 6ª milênio, 5 milênios, Deus criou toda essa estrutura no Cristo, aí depois entrou a intervenção de Cristo, com 2 milênios, né? Depois do da manhã do 6º milênio, começou a contar mais 2 anos de intervenção de Cristo. Intervenção de Cristo é anticristo, pronto, acabou, ok? Intervenção de Cristo é anticristo, acabou, certo? Então, 5 com mais 2, 7. Nós estamos no final, numa noite milenar do 7º milênio, ok? E nós vamos viver mais um milênio pela frente para se conscientizar de toda a formação de Cristo. Essa formação vai vir para nós limpa, renovável, e a todo mundo vai poder pedir os seus relacionamentos social independente, certo? Cada um vai ser independente. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal e sinalize o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados.
Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Vou fazer uma segunda parte, terceira até quarta, talvez, dependendo de até quanto a gente vai, né, fazer isso, o 3 ou 4 para frente, ou até 5. Peço a vocês que acompanhem tudo e confiem nessa voz, sinaliza o vídeo, ok? Muita paz a todos, obrigado pela atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.